Fotos geralmente servem para registrar momentos felizes, como por exemplo, comemorações e viagens. Porém, as imagens que vocês vão ver hoje escondem histórias perturbadoras, e algumas delas mostram os últimos momentos de pessoas que nem imaginavam a tragédia que estava por vir. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos acompanhar imagens que antecederam tragédias terríveis. Se você tem o costume de acompanhar as notícias do mundo, com certeza ouviu falar dessa tragédia que aconteceu no dia 12 de junho de 2025. Uma quinta-feira que deveria ser como qualquer outra no aeroporto de Ahmedabad, na Índia, mas que acabou se tornando um dos maiores acidentes de aviões, logo depois do voo Air India 171 ter subido ao ar rumo a Londres. Era 1h38 da tarde, quando o avião iniciou a corrida pela pista 23, e tudo parecia ir muito bem. Estavam prontos para levantar voo, e tudo indicava ser uma viagem tranquila, já que a visibilidade era boa e os ventos leves. Mas logo após sair do chão, algo deu errado. O avião subiu a uma altitude de aproximadamente 191 metros acima do nível do mar, ainda sobre a pista. E então, de forma assustadora, ao invés de continuar subindo, ele começou a perder altitude, como se uma força invisível o puxasse para baixo. No momento em que a aeronave começou a descer, a tripulação chegou a emitir um chamado de socorro, um Mayday, relatando a perda de potência. Mas quando um problema acontece logo na decolagem, é muito difícil conseguir contornar isso a tempo. Por isso, com apenas 30 segundos no ar, o voo 171 já estava condenado. E então, segundos depois, a fumaça e o fogo subiram no horizonte, confirmando os piores temores. E esse, que é um dos aviões que representam um ápice da tecnologia da aviação, caiu em uma área residencial de Ahmedabad, atingindo em cheio um bloco de dormitórios do BJ Medical College, um local de hospedagem de estudantes. Mas além da primeira explosão e do impacto, outras também aconteceram por causa do vazamento de combustível. Mas se não bastasse a tristeza de tantas pessoas perdendo suas vidas dentro do avião, em terra o número de vítimas também foi alto, com pelo menos 39 pessoas perdendo a vida nos edifícios que foram atingidos. E com algo tão grandioso assim, a notícia se espalhou rapidamente, como geralmente acontece com casos de acidente na aviação. E esse era o primeiro acidente fatal e a primeira perda total de um Boeing 787 Dreamliner desde o seu lançamento em 2011. Logo o cenário se tornou um caos absoluto, já que muitas pessoas que moravam ao redor entraram em desespero com isso. E realmente não deve ser algo fácil de ver, que o avião atingiu o prédio vizinho. Isso pode gerar um misto de sentimentos: a tristeza pela tragédia, a sensação sufocante de que por pouco você não perdeu a sua vida também, e a confusão por ver uma tragédia dessa magnitude tão de perto. E como eu disse, depois da explosão inicial ainda vieram outras, por causa do combustível que espalhou. Diante disso, os bombeiros de Ahmedabad agiram com uma rapidez impressionante, enviando unidades de diversas divisões da cidade em um esforço coordenado para salvar vidas. A primeira chamada para a central de controle foi recebida às 13h45, e em questão de minutos, duas equipes de bombeiros já foram despachadas, mostrando a urgência da situação. E o que se seguiu foi uma mobilização enorme, com mais de 300 bombeiros, 60 veículos de combate a incêndio e 20 caminhões-tanque, que foram enviados para o local do desastre para combater a fumaça pesada e o calor intenso que tornaram o trabalho ainda mais perigoso. Além disso, todas as estradas que levavam ao local do acidente foram fechadas para facilitar as operações e para conter a multidão de pessoas e familiares desesperados que tentavam se aproximar. Eles também disponibilizaram um hospital militar que foi colocado em alerta, pronto para receber os feridos que chegavam a todo momento, muitos em estado grave. E essa velocidade para o resgate foi fundamental, para tentar diminuir um pouco o número de vítimas, porque muitas pessoas estavam em estado de choque e com ferimentos graves. Mas mesmo com toda essa mobilização para o resgate, o impacto foi brutal demais, e sobreviver a isso era praticamente impossível. Só que mesmo diante de um acidente horrível como esse, e contra todas as probabilidades, uma das 242 pessoas que estavam no avião conseguiu escapar com vida. No assento 11A estava Vishwash Kumar Ramesh, que tinha viajado com o irmão AJ para visitar os familiares na Índia, e estava no voo para voltar para a Inglaterra, onde mora há 20 anos com a esposa e um filho. Ele contou que 30 segundos depois da decolagem, ouviu um barulho alto e logo depois as luzes de dentro do avião acenderam. Só que depois disso, Vishwash já não consegue se lembrar exatamente do que aconteceu, algo muito comum em pessoas que passaram por um evento traumático. Isso acontece porque quando o nosso cérebro percebe que está diante de uma ameaça extrema, como um acidente de avião, ele pode ativar mecanismos de defesa automáticos para tentar nos proteger do impacto emocional daquela experiência. E um desses mecanismos é a chamada amnésia dissociativa, onde o cérebro bloqueia ou fragmenta partes da memória como forma de autopreservação. Durante esses eventos, o corpo libera altos níveis de cortisol e adrenalina, o que pode interferir no funcionamento normal do hipocampo, a região responsável pela formação de novas memórias. Então isso pode fazer com que determinados momentos fiquem fora do ar, como se tivessem sido apagados. Mesmo que durante eles, a pessoa esteja lúcida, fazendo com que a mente tente priorizar a sobrevivência imediata e interrompa ou reduza a capacidade de registrar informações de forma consciente. E é por isso que o Vishwash consegue se lembrar do início do caos, mas tudo depois disso parece um grande vazio.
até o momento em que ele olha ao redor e vê vários corpos, além de muitos destroços do avião. Então seu primeiro instinto foi se soltar do cinto de segurança e sair por uma brecha que viu na fuselagem quebrada da aeronave. É nesse momento que o homem foi filmado por uma câmera, enquanto várias pessoas gritam desesperadas. É possível ver ele no canto do vídeo caminhando para se afastar do local, parecendo estar um pouco confuso. Algumas testemunhas até comentaram que o Vishwas tentou voltar para resgatar o seu irmão, mas que foi impedido de fazer isso, porque acabaria perdendo a vida. Ao todo, 230 passageiros e 12 tripulantes não conseguiram escapar do impacto. E entre eles, um casal que gravou seu último vídeo ainda no aeroporto, rindo e se divertindo juntos antes de embarcar no voo. O que é um vídeo triste de assistir, sabendo que a alegria dele seria destruída pela tragédia. E famílias inteiras também perderam a vida com o acidente, como a doutora Komi Vyas, seu marido Pratik Joshi e seus filhos, que embarcaram com sonhos e planos para o futuro, sem nunca imaginar que em questão de segundos, esses sonhos seriam brutalmente interrompidos por um destino cruel e inesperado. E eles chegaram até mesmo postar uma última foto, que registra todos eles dentro do avião pouco antes da tragédia acontecer. Além disso, como a aeronave atingiu 2 edifícios, outras 39 pessoas também perderam a vida, fazendo o total chegar a 280 vítimas, onde a identificação dos corpos ainda é um desafio, porque muitos deles foram carbonizados e ficaram irreconhecíveis, tornando o processo ainda mais angustiante para os familiares que aguardavam por notícias de seus entes queridos. Entre os encontrados estavam o corpo de AJ, irmão do único sobrevivente, que mesmo com ferimentos ainda recentes, deixou o hospital para carregar o caixão dele, em um último ato de amor e carinho. E desde o momento da queda, a investigação sobre as causas do acidente do voo Air India 171 começou imediatamente, com equipes de especialistas trabalhando incansavelmente para desvendar o mistério por trás. A caixa preta do avião, que contém os gravadores de voz da cabine e os dados de voo, foi recuperada nos escombros, o que é a chave para desvendar o que realmente aconteceu. E mesmo com muitas teorias, nada ainda é incerto, e a causa ainda é completamente desconhecida. Então eu e toda a equipe do Abismo do Medo deixamos aqui nossos mais sinceros sentimentos às famílias e amigos das vítimas, porque mesmo trazendo vários casos aqui no canal, é sempre muito triste ver vidas interrompidas de forma tão repentina. Pessoas que tinham planos, sonhos e histórias, que infelizmente tiveram um destino cruel. Em agosto de 2014, a vida de Derek Seehausen, um promissor estudante do 4º ano de medicina na Universidade do Sul da Califórnia, tomou um rumo inesperado, onde o que começou como uma noite comum entre amigos, terminou com um desaparecimento misterioso, que até hoje intriga os investigadores. Ele tinha 26 anos de idade, e era conhecido por sua inteligência, dedicação aos estudos e paixão por atividades ao ar livre, como caminhadas, surf e mergulho, além de não ter um histórico de problemas de saúde mental ou de comportamento. E sua vida parecia estar no caminho certo para uma carreira brilhante na medicina. Só que na noite do dia 5 de agosto de 2014, Derek foi visto pela última vez por um amigo em Glendale, Califórnia, por volta das 21 horas. Ele tinha passado a noite com alguns amigos em um bar conversando, até que se despediu de todos mencionando que precisava acordar cedo no dia seguinte para o trabalho. Então, mais tarde, por volta das 22h30, ele sacou $200 em dinheiro de um caixa eletrônico em Los Angeles. Depois disso, o rapaz foi a um supermercado e comprou leite e cereal. Pouco mais de uma hora depois, às 11h54, ele usou seu celular para fazer um pagamento de $2.999 a um amigo, para quitar um empréstimo que tinha feito para pagar a mensalidade de sua faculdade. E o estranho é que o combinado era que ele não deveria pagar de volta até depois de se formar. E chegamos ao momento da última vez em que ele foi visto, à 00:02 do dia 6 de agosto, caminhando em uma rua rumo ao norte. Mais tarde, na manhã desse dia, o amigo a quem ele pagou a dívida enviou uma mensagem para perguntar pro Derek por que ele tinha pago a dívida tão cedo, mas o rapaz não respondeu. Até então, nada parecia estranho, só que quando ele faltou às aulas de medicina, algo que era muito incomum, seus amigos entraram em contato com os pais dele na Pensilvânia para tentar descobrir alguma coisa. Afinal de contas, o Derek podia ter por alguma razão ido para a casa dos pais, só que não foi esse o caso, e com seu desaparecimento eles alertaram a polícia. Com isso, as autoridades foram até o apartamento do rapaz e não encontraram nenhum indício de crime. Parecia que ele simplesmente tinha saído, mesmo que suas chaves, telefone e laptop ainda estivessem dentro do local. Mas ele levou a carteira, a chave e o dinheiro que havia sacado, junto com o documento de identidade. Mas o leite e o cereal que tinha comprado na noite passada do seu desaparecimento também estavam no apartamento, onde a caixa de cereal tinha sido aberta, mas o leite não. Nos dias que se seguiram, a família e os amigos dele começaram uma busca desesperada, espalhando cartazes pelas ruas e nas redes sociais também, enquanto a investigação se concentrou na área ao redor de onde ele foi visto pela última vez. Só que nenhuma pista concreta foi encontrada, e o fato do Derek ter deixado para trás alguns pertences, como o celular e o laptop, mas ter levado a carteira, a identidade, o dinheiro sacado e a chave do apartamento, levantou
diversas teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Se ele teria sido raptado, ou teria sofrido um acidente e perdido a memória, ou quem sabe, fugiu por vontade própria, abandonando a sua vida. Todas as possibilidades foram consideradas, mas nenhuma delas parecia fazer muito sentido. E diferente de alguns casos de desaparecimento que nós já vimos aqui, nesse a polícia investigou a fundo, entrevistando amigos, familiares e qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com o Derek, além de analisarem as imagens das câmeras de segurança várias e várias vezes, mas elas não revelaram nada além de sua última aparição. Mesmo assim, a família do Derek chegou a oferecer uma recompensa de $25.000 por qualquer informação que pudesse levar ao seu paradeiro, mas infelizmente nenhuma pista relevante surgiu ao longo dos anos, e eles continuaram atualizando o site Help Find Derek por anos, e uma página no Facebook também, compartilhando informações e pedindo a ajuda para encontrá-lo. E a última mensagem que foi postada em sua página em 2019 diz o seguinte: é difícil acreditar que 5 anos depois, Derek Seehausen ainda esteja desaparecido. Não tivemos novas atualizações significativas desde 2016, mas nesse meio tempo, vimos uma onda de apoio, amor e lembranças que todos nós sempre guardaremos com carinho. A página dele no Facebook é um monumento à marca incrível que ele deixou em todos nós, e mesmo que ele ainda esteja desaparecido após 5 anos, ele não está ausente em nossos corações, nem em nossas memórias. E essa atualização que eles tiveram em 2016 foi de um estudante que informou ter avistado um homem que se parecia com o Derek, mas com uma barba cheia, que foi avistado ao norte da Califórnia, onde até mesmo os familiares pediram ajuda das pessoas para colocar cartazes e panfletos perto de alguns locais próximos da área, mas não tiveram resultados. Então, o mistério em torno do desaparecimento ficou marcado pela falta de qualquer motivo aparente para o seu sumiço, porque como um estudante de medicina dedicado, com um futuro promissor e sem histórico de problemas pessoais ou financeiros, simplesmente desaparece sem deixar rastros, porque alguns pertences teriam sido levados, mas outros teriam ficado, o que deixa tudo muito estranho, porque sugere que ele não planejava sair por muito tempo, e mesmo que quisesse desaparecer intencionalmente, $200 não seria o suficiente para isso. Shanta Mayaduni era uma professora de matemática dedicada, só que sua verdadeira paixão estava na arte da culinária, um caminho que com o tempo ela conseguiu ganhar espaço, e foi o que a levou a se tornar uma das personalidades mais amadas do Sri Lanka, e sua busca por conhecimento a levou a escolas de culinária em diversos países, incluindo a Austrália, o Reino Unido, a Singapura, a Tailândia e a Índia, onde absorveu técnicas avançadas, e para complementar o seu currículo, ela obteve um diploma avançado da prestigiada Wilton School of Cake Making and Decorating, em Chicago, nos Estados Unidos. E Shanta foi uma pioneira na televisão do Sri Lanka, se tornando a primeira chefe a apresentar programas de culinária, onde sua presença e carisma, além das suas receitas rápidas e fáceis, conquistaram gerações de telespectadores. Ela tinha a habilidade para mostrar a cozinha de uma forma simples, que tornava ela acessível para todos que assistiam, desde crianças a idosos. Mas além de uma carreira televisiva, a mulher também era uma autora, com 2 livros de receitas de grande sucesso publicados, Rasa Bojum 1 em 2001 e Rasa Bojum 2 em 2005, que se tornaram referências nas cozinhas do Sri Lanka. Então seu legado educacional se estendeu até que fundou sua própria escola, a School of Cooking Art, onde fez diversas demonstrações e workshops, compartilhando seu vasto conhecimento e inspirando aspirantes a chefes. Ela acreditava firmemente que cozinhar e comer juntos desempenhavam um papel fundamental na construção de laços familiares e na felicidade. Então, ela era reconhecida em todos os lares do seu país, chegando a ser embaixadora de diversas marcas de produtos alimentícios, recebendo inúmeros prêmios estaduais e de popularidade por sua inestimável contribuição à culinária do Sri Lanka. Então, como podemos ver, ela era uma pessoa adorada por muita gente. E então chegou o dia 21 de abril de 2019. Ela se hospedou com a filha, Nisanga, que também amava culinária, em um hotel luxuoso chamado Shangri-La em Colombo, a capital do país. Um lugar conhecido por sua elegância, seu serviço impecável e sua vista deslumbrante para o Oceano Índico. E naquela manhã de Páscoa, elas se juntaram a outros familiares e amigos para desfrutar de um café da manhã festivo no restaurante do hotel, que estava com mesas fartas de iguarias locais e internacionais, com risadas ecoando pelos salões e conversas animadas. E ninguém poderia imaginar que em questão de minutos, essa cena seria interrompida por um ato de terror sem precedentes. A última imagem de Shanta e Nisanga com vida foi capturada pela própria filha. Na foto, a mulher aparece ao lado de um homem na ponta da mesa, com um sorriso sereno no rosto, enquanto Nisanga está à direita, registrando o momento. Minutos depois que essa foto foi tirada, a tranquilidade do Shangri-La acabou por uma explosão ensurdecedora, e o ambiente foi transformado em um cenário de destruição, com fumaça, fogo e escombros por toda parte. O pânico tomou conta dos presentes, que corriam em busca de abrigo e tentavam desesperadamente encontrar seus entes queridos em meio ao caos. Mas o ataque ao Shangri-La foi apenas um dos muitos que aconteceram naquele dia, com outras explosões atingindo o Cinnamon Grand e o The Kingsbury, outros 2 hotéis de luxo em Colombo, além de 3 igrejas católicas que estavam lotadas de fiéis celebrando a
da Páscoa, e pela coordenação e simultaneidade dos ataques, tudo indicava uma operação terrorista planejada, com o objetivo de maximizar o número de vítimas e semear o terror em todo o país. E mais de 270 pessoas perderam a vida, incluindo dezenas de estrangeiros, e centenas ficaram feridas, muitas delas com sequelas físicas e psicológicas permanentes. Só que a perda de Shanta e Nisanga foi um golpe particularmente doloroso para o Sri Lanka, que lamentou a partida de duas almas tão queridas. Então, quando a notícia se espalhou, gerou uma onda de comoção e solidariedade em todo o mundo, com mensagens de condolências e apoio chegando de todos os cantos do planeta. Tamanho era o apreço que a comunidade culinária tinha por elas. Logo, as investigações dos ataques começaram, e revelaram que os responsáveis eram membros do National Tawhid Jamaat, um grupo extremista islâmico local, com supostas ligações com o Estado Islâmico. Só que as autoridades singalesas foram criticadas por falhas, pois havia informações prévias sobre a possibilidade de ataques, mas elas não foram devidamente processadas ou compartilhadas, resultando em uma falha catastrófica na prevenção da tragédia. E a descoberta de que o governo tinha conhecimento de cidadãos singaleses que haviam se juntado ao Estado Islâmico e retornado ao país, e que não podiam ser presos devido à falta de legislação adequada, gerou indignação pública, e levantou sérias questões sobre a eficácia das leis antiterrorismo do país. Assim, a busca por justiça se tornou uma prioridade nacional, com o governo prometendo levar os responsáveis à justiça e implementar reformas para fortalecer a segurança do país e evitar futuras tragédias, onde a comunidade internacional ofereceu apoio ao Sri Lanka, com especialistas em antiterrorismo e inteligência trabalhando em conjunto com as autoridades locais para desmantelar as redes e combater o extremismo em todas as suas formas. E Shanta continua sendo lembrada como uma pioneira na culinária do Sri Lanka, uma mulher que dedicou a sua vida a compartilhar a riqueza de sua cultura através da comida, e seus livros de receita continuam a ser best-sellers, e seus programas de televisão são reprisados, inspirando novas gerações de chefes e amantes da culinária. Todos nós, em algum momento da infância, já nos deparamos com um monte de areia ou terra na beira da estrada, ou em algum terreno baldio, e a tentação de pular, rolar e brincar ali era quase irresistível. Uma sensação que toda criança gosta, de se afundar em algo macio e divertido, de criar túneis e castelos imaginários. É uma memória comum para muitos, quase um rito de passagem na jornada de crescimento, onde a poeira que se levantava, o cheiro característico da terra ou areia, a textura sob os dedos, tudo contribuía para uma experiência inofensiva. Só que o que para a maioria de nós se tornou uma lembrança nostálgica, para uma família em Ipiranga, no Paraná, aqui no Brasil, se tornou uma tragédia dolorosa, e uma lembrança de como a inocência da brincadeira pode, em raras e infelizes circunstâncias, ser na verdade perigos inimagináveis. Essa é a história de um menino de 7 anos, que aconteceu em 3 de agosto de 2023, e nesse dia fatídico, o pai do menino estava dirigindo pela estrada, provavelmente em direção à fazenda da família, quando ao longo do caminho, avistaram um monte de areia branca e fina, e para os olhos de uma criança, aquele monte não era só um material de construção, era um playground improvisado que prometia horas de diversão. E então, cheio de energia e a curiosidade típica da idade, o menino, cujo nome completo não será divulgado em respeito à sua memória e à privacidade da sua família, pediu ao pai para parar o carro e sem hesitar pulou no monte. Então o pai capturou a imagem do menino, com um sorriso no rosto, mostrando o garoto em meio à poeira branca, com as mãos exibindo um joinha, aproveitando a brincadeira. Era um momento de pura alegria e despreocupação, mas um retrato que tragicamente se tornaria a última imagem da sua vida, porque aquela areia branca, aparentemente inofensiva e até comum em áreas rurais, era na verdade pó de calcário. E embora esse material não seja tão tóxico como um veneno químico, ele pode ser extremamente perigoso quando inalado em grandes quantidades, ou quando causa soterramento. E a fineza do pó de calcário permite que ele se espalhe facilmente no ar, formando uma nuvem densa, que ao ser inalada pode obstruir as vias respiratórias e os pulmões, levando à asfixia. Além disso, tem outro perigo nesse material quando está em grande volume. Ele pode até mesmo agir como uma areia movediça, engolindo e soterrando rapidamente. Então, pouco tempo depois de o pai tirar a foto, a alegria do menino deu lugar a sinais de angústia, onde ele começou a passar mal, tossindo incessantemente, com dificuldade para respirar, e em questão de minutos ele desmaiou. Nessa hora, seu pai tentou desesperadamente socorrê-lo, mas a rapidez com que a situação se deteriorou foi rápida demais. O menino tinha pulado em um monte de pó de calcário, que logo no primeiro momento já tinha afetado ele completamente. Por isso, o garoto não resistiu e faleceu ali mesmo. Depois do que aconteceu, uma autópsia precisou ser realizada, e a causa oficial do fim, conforme o laudo da Polícia Civil do Paraná, foi a asfixia por soterramento, confirmando que o volume e a densidade do pó foram os fatores cruciais para a tragédia, e não para uma intoxicação química direta como era de se imaginar a princípio. Mas o menino não foi o único brasileiro afetado por causa desse material, porque em
setembro de 2024, o município de Curimatá, no sul do Piauí, passou por um grave problema ambiental e de saúde pública, quando moradores da região começaram a relatar sintomas de alergia, crises respiratórias, irritação nos olhos e na pele, além de prejuízos visíveis ao ambiente local, onde a causa apontada foi a intensa emissão de poeira de calcário, proveniente de uma fábrica instalada nas proximidades da área urbana. E segundo relatos de diversos moradores, uma fina camada de pó branco passou a cobrir as casas, vegetação e até as águas da barragem local, que é uma das principais fontes de abastecimento da cidade. Então a situação alarmou a população e motivou denúncias junto a órgãos ambientais. Além dos problemas de saúde, a contaminação da barragem levou a sérias preocupações sobre os possíveis impactos a médio e longo prazo no ecossistema da região e no abastecimento da água potável, porque pequenos produtores também relataram perdas em lavouras e a finalização de animais, agravando ainda mais a tensão da cidade. Assim, a prefeitura de Curimatá emitiu uma nota informando que entraria em contato com a empresa responsável pela fábrica e que buscaria apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para avaliar os danos e exigir providências. Já a população local organizou um abaixo-assinado, cobrando medidas urgentes de contenção da poeira, como barreiras físicas, irrigação de vias e mudanças no processo de armazenamento e transporte do calcário. Então, o pó de calcário é um material que pode causar o fim da vida, mas nem todas as pessoas têm consciência disso. E por mais que o pai seja o responsável legal pelo menino, é certo que ele já deve estar se culpando muito por não ter percebido o que podia ter acontecido. Mas a verdade é que ninguém conhece todos os perigos que nos cercam. E é preciso ter consciência disso antes de culpar um pai que com certeza está sofrendo por causa de uma brincadeira inocente, que acabou com a vida do seu filho. Fala galera, qual a opinião de vocês sobre esses casos? Vocês acham que o Derek realmente desapareceu por vontade própria? E vocês sabiam sobre os riscos envolvendo o pó de calcário? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.